Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor e nos alegrarmos juntos nesse tempo que o Senhor tem nos preparado. Ao longo do dia estivemos aqui, vários irmãos passaram aqui pelo templo, participaram da ceia do Senhor. Foi um momento de alegria, um momento de festa. Deus alegrou o nosso coração e fortaleceu a nossa fé. Se você passou aqui, que bom que você veio desfrutar esse momento juntamente conosco. Se não conseguiu vir hoje e deseja vir durante a semana, o pastor Rogério está aqui na secretaria de segunda a quarta, das 8 ao meio-dia e depois na parte da tarde e também na sexta-feira. Ou se os irmãos desejarem, na quarta-feira, das 5 até 6, 6 e meia, estaremos aqui também para servir a ceia aos irmãos que não puderam se fazer presente hoje aqui no templo. Para iniciarmos esse momento, vamos ler Romanos capítulo de número 8, versículo de 31 até o versículo 39. Estamos celebrando, trazendo à memória mais uma vez os efeitos do sacrifício de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, quando chega no final do capítulo 8, ele dá um brado, sobre a nossa ligação com o amor do Senhor. E ele diz o seguinte: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é confiantes nesse amor que nós vamos fazer uma oração nesse momento para dar início, a esse instante especial que aqui estamos para adorar ao Senhor. Deus, nós te damos graça porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. Te louvamos pela graça manifestada em Jesus Cristo, graça que nos faz digno de nos aproximarmos desta mesa, de estarmos diante da Tua presença. Nesse momento que separamos um tempo para estarmos diante de Ti, pedimos que o Senhor venha falar conosco, falar aos nossos corações. Receba o nosso louvor como cheiro suave diante da Tua presença e que o Senhor venha fortalecer os nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento o presbítero Emílio estará louvando ao Senhor. Abra sua harpa, louve ao Senhor conosco, que o Senhor está nesse momento conosco para receber a nossa adoração. Queremos neste momento cumprimentar a todos na gloriosa paz do Senhor. Os irmãos que estão aí nos seus lares, abra sua harpa no hino de número 303. Precisamos de Jesus. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos de Jesus. Cante, adore o Senhor. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, todo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa
precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisa de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante a tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Glória a Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, parte B, versículo 11, Paulo está pedindo oração à igreja, pondo à igreja alguns motivos de oração. E no versículo 10, na parte B, ele diz assim: nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Aqui Paulo fala um pouco sobre a oração comunitária, e quando a oração é respondida, que essa oração comunitária redunda também em louvor e adoração dentro da comunidade. Nós estamos vivendo alguns dias bem delicados, né? Hoje nós não estamos aqui reunidos todos juntos, cientes dos dias em que nós estamos vivendo e das medidas que a igreja precisa tomar em respeito às orientações do Estado. Mas temos muitos irmãos, familiares que estão sofrendo nesses dias. Alguns perderam entes queridos, outros estão enfrentando essa doença, alguns estão em enfermarias, em leitos de UTI. Nesse momento, gostaria que você se unisse conosco aqui em oração. Vamos fazer uma intercessão por essas vidas, apresentando essas vidas na presença do Senhor, porque o Senhor é poderoso para intervir em todas as situações, né? E nós podemos descansar que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, para que, em respondendo as nossas orações, podemos juntos também glorificar ao Senhor que ouve e responde às orações da sua igreja. Vamos orar e na sequência ouviremos mais um hino para o nosso coração através da irmã Késia, que abençoará a sua vida. Senhor, nós apresentamos nesse momento
a vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos queridos amigos que estão enfrentando e passando por estes dias por grande tribulação. Alguns estão sofrendo porque perderam entes queridos. A estes nós te pedimos que o teu Espírito esteja consolando os corações. Às vezes não temos muito o que fazer nessas situações, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que podemos, que é orar por essas pessoas, a fim de que o Senhor venha consolar o coração desses que perderam seus entes queridos. Também aqueles, ó Pai, que estão enfrentando essa doença numa fase inicial, ou alguém que está numa fase crítica, numa UTI, numa enfermaria. Nós oramos crendo que o Senhor é poderoso para agir de forma transformadora nessas situações. Oramos com fé, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, assim como o Senhor curou e restaurou ontem, o Senhor tem poder de curar e restaurar hoje. Apresentamos essas vidas na Tua presença, crendo que o Senhor tem todo o poder. Entra, ó Pai, nessas situações, que esses hospitais, os médicos, enfermeiros que estão trabalhando, sejam direcionados pelo Senhor, direcionados pelo Espírito, e que vidas possam ser recuperadas dessa situação. Ajuda, Senhor, a cada um que está enfrentando esses desafios e dificuldades. E também trabalha em nosso coração enquanto igreja, para que naquilo que pudermos estar com essas pessoas, possamos estar ao lado, quer orando, quer contribuindo, quer intercedendo, quer ajudando a família, quer abrindo mão para que essas vidas possam ser abençoadas. Deus, usa-nos como instrumentos da Tua graça, para que através da Tua igreja o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam tocadas poderosamente pelo Teu poder. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oramos com fé, crendo que o Senhor é poderoso. Nesse momento, ouviremos mais um louvor nos nossos corações e na sequência ouviremos uma porção da ministração da palavra do Senhor aos nossos corações. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Apesar de tudo que estamos vivendo, que não tem sido fácil, mas nós encontramos descanso nos braços do Senhor. Aleluia.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos proporciona de poder estarmos mais uma vez diante da sua presença. Louvamos a Deus por esse dia tão abençoado. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que passaram aqui pelo nosso templo. Hoje nós fizemos a ceia do Senhor de forma rotativa e muitos irmãos estiveram aqui participando da ceia do Senhor, lembrando do sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. E os irmãos que ainda não participaram, ainda poderão participar esta semana. Como já fora dito pelo pastor César, os irmãos poderão vir pela manhã ou à tarde. Nós teremos aqui o pastor Rogério, presbítero irmão Emílio, que estará aqui para melhor servir aos nossos queridos irmãos. Eu quero ler uma palavra juntamente com os irmãos, texto bastante conhecido, que está registrado em Gálatas, no capítulo de número 5 e versículo de número 22. Fala sobre o fruto do Espírito. Nós queremos falar sobre o fruto do Espírito em tempos de calamidades. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como nós anunciamos, queremos falar sobre o fruto do Espírito em tempos de calamidade. Estamos vivendo tempos difíceis, sombrios. Creio que muitas pessoas estão angustiadas, tristes, amedrontadas, mas a Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito de Deus, Ele é o nosso Consolador. Antes do Senhor Jesus retornar aos céus, Ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, mas nós conhecemos porque o Espírito Santo, Ele habita em nós e está em nós. Então o Espírito de Deus, Ele é Consolador. Todos os irmãos são cientes que o Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa. Ele está presente no coração de milhões de redimidos ao redor da terra. Ele está presente comigo, Ele está presente com você que está acompanhando esta live. Então o Espírito de Deus, Ele mora em nós, até porque nós somos templo de Deus e o Espírito Santo, Ele habita em nós. Então no versículo de número 22 nós encontramos aqui 9 virtudes do fruto do Espírito. Primeira virtude que nós queremos ver algumas virtudes em relação ao crente, em relação a cada um de nós. A primeira virtude do Espírito em relação a cada um de nós é alegria. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas, nós recebemos a salvação, nós recebemos a alegria da salvação. É interessante, quando o Senhor Jesus nasceu,
o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor Jesus. Ele disse: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Belém vos nasceu hoje o Cristo Salvador. Então Jesus é o nosso Salvador, e quando nós recebemos o Salvador na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, nós recebemos a fonte de toda alegria, e nós temos esperança na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então dê lugar, irmãos, ao Espírito Santo, e tenho certeza que você terá alegria em servir ao Senhor, em adorar a Deus. No Salmo 122, nós encontramos na palavra de Deus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No momento nós não estamos podendo congregar os irmãos aqui num culto de adoração, louvor ao Senhor nosso Deus, mas eu sei que os irmãos têm alegria em servir ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria e nos apresentarmos diante dele com cantos, sabendo que ele é Deus. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então que o Espírito de Deus venha ter liberdade para nos dar, irmãos, esta alegria. Hoje eu estava meditando na maior esperança que tem o crente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós cantamos o hino da harpa que diz: nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Eu creio que todos os irmãos estão aguardando a vinda de Jesus, o arrebatamento. Sempre quando falo da vinda de Jesus, do arrebatamento, eu digo aos irmãos que nós devemos orar a cada dia para que o Senhor renove esta esperança que traz alegria para a nossa alma, para o nosso coração. Hoje eu estava meditando sobre o arrebatamento da igreja na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 4 e versículo de número 13, quando Paulo escreve aos irmãos da região da Galácia. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo nesse texto da palavra do Senhor nosso Deus: não quero, irmãos, que sejais ignorantes como aquele que não tem esperança, não entristeçais como aqueles que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus vai trazer de volta aqueles que morreram, aqueles que partiram para estar com o Senhor. Então nós temos uma esperança muito grande e não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. E nós estamos vivendo, como eu disse aos irmãos, em tempos difíceis, de sofrimento, de dor. Quantos irmãos têm partido para a eternidade? Quantos irmãos têm partido para estar com o Senhor? Quantas famílias estão sofrendo a dor da separação? Mas eu tenho plena certeza e convicção que o Espírito de Deus tem consolado o coração de cada um dos irmãos. Então esta esperança, ela deve trazer alegria aos nossos corações. É o Espírito de Deus que gera esta alegria no nosso coração, alegria de esperarmos o Senhor Jesus Cristo, que virá buscar o seu povo. A Bíblia Sagrada diz que lá na glória celestial, o reino de Deus é proporcionado de grande alegria. Então que o Espírito de Deus possa gerar esta esperança que traz alegria no coração de cada um dos irmãos. Uma outra virtude do Espírito Santo em relação a mim mesmo, em relação a cada um de nós, é a paz. No mundo há uma definição. A definição de paz é a ausência de guerra. Mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que paz é a tranquilidade da alma proporcionada pela salvação, quando nós temos uma íntima comunhão com Deus. Quando nós temos uma comunhão com Deus,
nós desfrutamos de uma grande paz, de alegria no nosso coração. Quando o Senhor Jesus morreu, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos ficaram tristes, ficaram angustiados. Mas no capítulo 20 do Evangelho de João, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos. A Bíblia diz que eles estavam tristes e estavam chorando, e o Senhor Jesus transpassou ali a parede, colocou no meio deles e diz: paz seja convosco. E a Bíblia diz que eles se alegraram vendo o Senhor. Então, quando nós temos Jesus, quando nós temos a presença do Espírito de Deus, nós temos paz na nossa alma, paz com Deus, paz conosco mesmo, paz com os nossos irmãos. Então nós desfrutamos desta paz gloriosa que traz descanso para a nossa alma, para o nosso coração. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o nosso coração, como escreveu o apóstolo Paulo. Então, fruto do Espírito é uma das virtudes em relação a nós mesmos, crente, é paz. E eu pergunto nesta noite: você está desfrutando desta paz em tempo, podemos dizer, de guerra, em tempo de conflitos, em tempo de calamidade? Estamos vivendo tempos de lágrimas, de sofrimento, mas quem tem Jesus, quem tem a presença do Espírito Santo, desfruta desta paz tão gloriosa, esta paz que traz tranquilidade para a nossa alma, para o nosso coração. A outra virtude do fruto do Espírito em relação a nós mesmos é a fidelidade. Que possamos, irmãos, ser fiéis ao Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que se nós formos fiéis, Deus é fiel. Mas se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode mudar a si mesmo. Então que possamos ser fiéis ao Senhor, não importando as circunstâncias, as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas que possamos ser fiéis ao Senhor nosso Deus. Nós lemos da palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo de número 2, quando o Senhor Jesus escreve à igreja de Esmirna, o Senhor diz que eles teriam um sofrimento de 10 dias, mas que eles deveriam ser fiéis até a morte e receberiam a coroa da vida. Que possamos ser fiéis ao Senhor sobre qualquer circunstâncias que nós estamos enfrentando. Se o desânimo tem tomado conta do teu coração, se coloque na presença de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa, Ele está conosco, e o Espírito de Deus vai nos ajudar a sermos fiéis diante do Senhor nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando. Uma outra virtude em relação a nós mesmos, em relação ao crente, é a mansidão. Glória a Deus, capacidade dada pelo Espírito de Deus para agirmos com serenidade em momentos de dificuldades, em momentos de tragédias, em momento de lutas, em momento de sofrimento. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então que o Espírito de Deus venha trabalhar esta virtude nesse tempo tão difícil de calamidade. Venha trabalhar esta virtude em nós, na tua vida, na minha vida, na nossa vida, para que possamos, irmãos, termos esta virtude em nosso coração, em nossa vida espiritual, diante do momento terrível que nós estamos enfrentando. Outra virtude é a temperança, domínio próprio, autocontrole. Neste momento tão difícil, que possamos ter o autocontrole, que possamos, irmãos, evitar o pecado, que possamos evitar as impurezas e, enfim, tantas coisas que muitas vezes se colocam diante de nós
nós temos tantas tentações, mas se o Espírito de Deus estiver agindo no nosso coração, nas nossas vidas, o Senhor vai nos dar o domínio próprio para vencermos todas as tentações. Nós queremos ver também o fruto do Espírito em relação ao próximo. Quarta-feira, o presbítero irmão Emílio pregou uma mensagem maravilhosa falando do amor de Deus. Então o Espírito Santo, ele trabalha o amor de Deus também em nossos corações. Romanos no capítulo 5 e no versículo de número 5, a Bíblia diz que o Espírito de Deus derrama o amor de Deus em nossos corações. Então, em relação ao próximo, que neste momento de calamidade possamos nos colocar em oração. Hoje mesmo nós fizemos aqui uma intercessão juntamente com o pastor César. Eu creio, irmãos, nós temos recebido notícias que Deus está ouvindo as orações da igreja. O Senhor está atendendo as nossas intercessões. O Senhor está ouvindo as nossas orações. Quando o amor de Deus está derramado em nossos corações, nós dobramos nossos joelhos e intercedemos pelos nossos irmãos que estão enfrentando dificuldade, que estão enfrentando lutas, que estão com medo, assustados, apavorados. Mas o amor de Deus, que é produzido pela presença do Espírito Santo, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que é o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Uma outra virtude em relação ao próximo é a longanimidade, capacidade de esperar em Deus sobre qualquer circunstância, que possamos ser longânimos de uns para com os outros, ajudarmos uns aos outros, não importa a circunstância, mas que o Espírito Santo venha ter liberdade para agir em nós, para que possamos ser longânimo. Benignidade é uma virtude que nos dá condições de tratarmos os outros com carinho, com meiguice. É por isso que entre o casal cheio do Espírito Santo há benignidade de um para com o outro. Há benignidade entre pais e filhos, há benignidade entre sogro e, enfim, genro. E que Deus venha trabalhar, irmãos, esta virtude na nossa alma, no nosso coração, para que possamos tratar bem as pessoas que estão à nossa volta. Que o Espírito Santo venha trabalhar a benignidade, nos dar esta capacidade de tratarmos bem o nosso próximo. Aleluia! E para nós encerrarmos, a outra virtude em relação ao próximo é a bondade, a prática é a realização do bem, que possamos fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então que o Espírito de Deus venha agir poderosamente em nós, para que nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, estas 9 virtudes do fruto do Espírito venha reinar em nossas vidas. Eu quero orar com todos os irmãos neste momento. Já fizemos aqui intercessão pelos irmãos que estão enfrentando dificuldades, a dor da separação. Quantos irmãos estão internados, quantos irmãos estão entubados. E isso, irmãos, traz tristeza para as nossas vidas, nossos corações. Mas quando o Espírito Santo tem liberdade de agir em nós, o Espírito Santo nos leva a nós nos alegrarmos na presença de Deus, sabendo que para Ele nada é impossível, que o nosso Deus ouve as nossas orações e é poderoso para alegrar o coração dos irmãos. Vamos orar nesse instante. Ore comigo agora, neste momento. Eterno Deus e soberano Pai, nos colocamos diante da Tua presença, depois de termos meditado na Tua palavra e falarmos, ó Deus, do fruto do Espírito, as 9 virtudes, Senhor Deus, as virtudes em relação a nós mesmos, as virtudes em relação ao nosso próximo, ó Deus. O Senhor venha nos abençoar poderosamente, nos encher, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder, para que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor Deus, nas nossas vidas, na vida de cada um dos Teus servos.
Olha para cada um dos teus filhos que estão ainda amedrontados, e que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da alegria da salvação. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos e abençoamos a cada um dos teus servos. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deixe o Espírito Santo agir na tua vida e no teu coração. Glória a Deus. Creio que essa palavra falou ao seu coração nessa noite. Irmãos, ainda essa semana não teremos o culto da quarta-feira, né? Estamos ainda sobre as mesmas regras do último decreto do governo, mas faremos a transmissão do nosso culto. Então, quarta-feira estaremos aqui com os irmãos em mais um momento de adoração ao Senhor pela transmissão. E cremos que durante a semana, né, pode ser que novas resoluções saiam para que o nosso final de semana já seja diferente. Então, na quarta-feira, se Deus quiser, teremos outras informações a transmitirmos aos irmãos. E durante esses dias que não estamos tendo culto aqui, algumas reformas ainda continuam aqui no templo, né? Os irmãos que passaram aqui hoje pelo dia já perceberam a nova porta que instalamos ali, o muro aqui próximo ao estacionamento. Já o procedimento todo já foi feito, o muro foi rebaixado, já foi feito o requadro. Aqueles banheiros provisórios que tínhamos aqui durante alguns anos já foram destruídos. Estamos só com os banheiros ali do fundo. Se você passar aqui na frente da igreja durante a semana, vai ver 2 andaimes ali. Já estamos naquele projeto, né, com as irmãs do Círculo de Oração, levantaram aí uma oferta para pintarmos a frente do templo. Então, a obra está sendo feita, né? Alguns trabalhos, reparos estão sendo feitos aqui no templo, com oferta que os irmãos estão direcionando para esse propósito. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, o seu trabalho, para que você, né, continue contribuindo com alegria. Bom, meus irmãos, nessa semana nós vamos começar uma celebração um pouco mais antecipada da Páscoa, né? A Páscoa é um dos momentos fundamentais para a nossa vida enquanto cristão. Trazemos à memória a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E às vezes não celebramos ou celebramos num dia só. Mas esse ano nós queremos fazer um pouco diferente. Vamos fazer 2 domingos pré-pascais, o domingo da Páscoa, e vamos encerrar no domingo da ceia. Então, no próximo domingo, nós já vamos começar essa temática da Páscoa. O tema do próximo domingo será a mensagem da cruz. E durante toda a semana vamos compartilhar alguns versículos referente ao tema do domingo com os irmãos, né? Então no domingo teremos uma palavra direcionada, alguns temas, alguns versículos durante a semana. E cremos que nesse tempo de 4 domingos o Senhor vai reforçar em nosso coração a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, o poder da ressurreição, o poder da exaltação, para que enquanto igreja possamos estar firmados, né, nessa esperança daquilo que Jesus fez e que ainda fará em nossas vidas através do sacrifício na cruz do Calvário. Hoje passamos o dia aqui celebrando a ceia e vamos encerrar esse novo ciclo que vamos começar nessa semana na próxima ceia. Então passaremos 2 domingos, né, a Páscoa e na próxima ceia, refletindo sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e creio que o Senhor há de abençoar as nossas vidas enquanto comunidade. Esteja orando pela igreja, esteja orando por nós. Dentro em breve queremos estar aqui todos juntos de novo, reunidos, proclamando louvores ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que nessa semana você viva o melhor de Deus, né? Que bênçãos do Senhor abram sobre a sua vida. E lembrando, nós oramos pelos irmãos que estão passando dificuldades, desafios devido ao Covid, e fica aqui também a responsabilidade nossa, enquanto crentes, sermos sábios, né? As recomendações que estão aí, uso de máscara, álcool em gel, né? Distanciamento, e a vacina que está chegando. Os irmãos de mais idade aí já estão tendo a oportunidade de se vacinarem. Se você tem oportunidade, procure o posto de saúde. Aqui a Prefeitura de Londrina tem, a Prefeitura de Cambé, né, tem o seu calendário. Já na próxima semana
irmãos de 78 e 79 anos já poderão se vacinar. Então procure informações, né, que na nossa cidade aqui você já pode ser vacinado. Então vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para também evitarmos que o corona se multiplique um pouco mais. Então, que o Senhor te abençoe, que nessa semana você desfrute da graça do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida.